Louvado seja Deus. Graça e paz, igreja. Como é bom nós podemos estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar no lugar seguro que é a casa do Pai e escolher a melhor parte, que é estar muito próximo a Ele. Louvado seja Deus. E eu acho muito interessante, conforme nós temos ouvido que Deus é bom o tempo todo, às 24 horas por dia, a bondade dele tem sido derramada sobre as nossas vidas, e em todo o tempo, seja na alegria, seja na dificuldade, nós nunca estamos sós, porque Deus está com cada um de nós. E eu não poderia deixar de iniciar esta pregação, pedindo licença ao apóstolo e à pastora, para poder dar um testemunho, porque o testemunho edifica a fé, amém? E nos faz perceber que Deus está conosco em cada detalhe das nossas vidas. Louvado seja Deus. No dia 25, eu fui acometido de uma dor intensa na região abdominal. Dor essa que eu posso dizer, e até falei à nossa pastora num bate-papo muito rápido, que é uma dor de parto, e o homem, ele é muito forte, eu chorei muito com essa dor. Eu não sei quem foi que disse que as moças são sexo frágil. Mentira, frágil somos nós homens na enfermidade. Oi? Diz o nosso apóstolo, e eu vou concordar com ele. Sexo frouxo. Dói, pastor, falar isso, mas é verdade. E então fui para o Hospital Cachoeirinha. Cheguei lá às 22 horas, às 8 horas da noite, às 20 horas, foi atendido às 22 horas e 30 minutos. Fui fazer o exame de sangue, o exame de urina, e ali o resultado ficaria pronto após 3 horas. Como eu já havia tomado uma medicação, mas a dor não passava, eu falei, eu vou embora. E fui embora. Passei pela portaria, falei com a segurança, falei, olha, estou indo embora. Ela falou, mas não pode. Eu falei, mas eu preciso ir embora. Ela falou, mas não pode. Eu falei, mas está cheio, não tenho onde ficar. Ela falou, eu não te vi. Falei, Senhor, e fui embora. Dormi, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus me acorda. E ele diz assim, levanta e vai para o pronto-socorro. Eu falei, não vou. Ele falou, levanta. Eu falei, já estou medicado, já fui curado. Ele falou, é a última vez que eu te digo, vai ao pronto-socorro. E quando se fala a última vez, você simplesmente obedece. E eu fui. 3 horas da manhã, entrei no Uber, fui para o Hospital Cachoeirinha de novo. Às 10 para 5 da manhã eu fui atendido. Eu passei pelo médico, ele olhou o resultado do exame de sangue e urina e disse assim, olha, acusa uma infecção de sangue. Eu vou te mandar para tomo, vai fazer uma tomografia. Falei, rapaz, vai fazer uma tomografia. E fui fazer a tomografia. Fiquei ali sentado por 30 minutos, fiz a tomografia, o resultado sairia em 3 horas. E o que eu fiz? Fui trabalhar. Porque eu tinha que abrir o centro de formação cujo qual eu presto serviço. Existe uma responsabilidade. E eu fui trabalhar. Fui abrir escola, subi, desci escada. Quando foi 10 horas da manhã, meu irmão, só de falar a pressão cai, eu começo a suar frio. É uma dor intensa. Liguei para minha esposa com toda a força e coragem. Amor, vem me buscar. E ela foi me buscar. Dei entrada ao pronto-socorro do Cachoeirinha. O médico viu o resultado da toma e falou assim, vou te mandar para o cirurgião. E eu fui para o cirurgião. Cheguei na porta do cirurgião, fiquei ali por 30 minutos, o cirurgião falou, Luciano, eu falei, eis-me aqui. Ele falou, entra. Eu falei, Senhor, ele falou, deita. E eu deitei, e ele começou a apertar, irmão. Para ele é legal apertar, né? Porque ele tem a sensibilidade de sentir se há alguma coisa. Mas para quem sente, diz assim, está doendo? Não. Está doendo? Não. Está doendo? Ele fala, então nós vamos operar. Eu falei, legal, vamos operar. O que é operar? Eu não sei, irmão, mas nós vamos operar. Sua esposa está aí? Eu falei, tá, chama ela. Seu esposo já vai ficar internado a partir de agora. Eu falei, ó, o que é operar? Levem ele para a enfermaria. E eu fui para a enfermaria. Quando eu chego na enfermaria, o leito com 6 pessoas. Não cabia o Luciano. Fiquei eu no corredor. Pediram para ir ao banheiro, colocaram o avental, e quando eu entrei no banheiro, a minha oração ali já começou, não por mim, para as pessoas que ali estavam naquele ambiente.
porque nós precisamos orar pelas pessoas que estão em hospitais, por aqueles que vão passar por procedimentos. Que Deus possa usar a mão dos médicos, dos cirurgiões, dos clínicos, e que o Espírito Santo de Deus possa operar na vida de todos eles ali. Parece que as pessoas vão em busca de cura, mas a questão espiritual naquele ambiente é muito forte, precisa de muito guerreiro ali, orando naquele lugar. E aí fiquei eu no corredor. A minha esposa, que já deve estar escondida, que eu falei que eu chamaria ela aqui, mas eu não a encontro. E pode chamar a Márcia, em nome de Jesus. E aí, fiquei ali no corredor, deitado no corredor. Pessoas iam e vinham, e eu com aquele lençol enrolado no corpo, sensação maravilhosa, aquilo no corredor. Se fosse no quarto tudo bem, mas no corredor não vai. Ainda mais quando dizem para você assim, pastor, tira tudo. Eu falo, gente, nem a alma já estava aqui, não tenho mais nada para tirar. E aí, precisariam fazer o acesso ao meu braço, mas não encontravam a veia para fazer o acesso. E aí veio ô Márcia, vem cá, meu amor, só para você compartilhar comigo isso, porque eu gosto que você vai desenvolvendo falar com os irmãos. Louvado seja Deus. Como é lindo o povo de Deus. Olha para frente, irmão. Pastor não, ele acorda isso, é isso. E aí eu estava na maca ali deitado, e aí vieram 3 pessoas. Um rapaz, ele não conseguia colocar o acesso no meu braço. E naquele momento que ele não conseguia, ele disse assim, eu vou chamar um enfermeiro. A minha esposa disse assim, mas quem é você então? Se você é um enfermeiro e não consegue colocar o acesso, quem é você? Qual que era o nome dele? Felipe não conseguia colocar o acesso. Felipe sai no corredor e vai chamar quem para colocar o acesso? Oséias. Não. Foi Oséias. Foi Oséias? Foi. O segundo? Oséias, E o terceiro? Marcos. Ixi. Presta atenção nisso. Eu não vou espiritualizar a coisa, porque Deus está no processo do início ao fim. Ele cuida daquele que serve Ele em espírito e em verdade, e sobre as mãos dele estão as nossas vidas. Então eu tenho que repetir, não havia enfermeiro, mas havia um povo enviado por Deus para tomar conta da minha vida. Qual que era o nome dele? Qual? Primeiro. Felipe. Felipe não conseguiu acesso. Pediu socorro para quem? Oséias não conseguiu. E chamaram ele no corredor dizendo assim, Oséias. E quem foi? Profeta Oséias, né? Profeta Oséias. E depois chamou o Mateus, né? Mateus ou Marcos? Um dos dois. Mateus ou Marcos. É um dos dois, não conheço. Vida, com toda a permissão, eu amo você, viu? Desse jeito. Pode ir lá. Louvado seja Deus. E ficamos ali. O último conseguiu colocar o acesso, o médico veio e falou assim, 16 horas nós vamos para o quarto. E assim foi feito. 16 horas, começaram a puxar a minha maca, eu deitado, e é muito legal, pastor, porque você só vê o teto e as luminárias daquela lâmpada fluorescente, vai fazer, você não vê mais nada. Pegamos o elevador, subimos, chegou na porta do centro cirúrgico, disseram assim, ele tem que esperar. Não tem sala pronta para ele. Como eu só olhava para o teto, saiu alguém do meu lado e disse assim, pegando a cabeceira da minha maca, irmão, sem brincadeira. Ele pega a cabeceira da minha maca e faz assim, tem sim, porque eu já preparei para ele, e sai puxando. Eu falei, amém por isso. Entramos no quarto, e ele dizia assim, agora você senta. A moça veio muito delicada e disse assim, olha, senhor Luciano, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, agora eu vou aplicar 2 anestesias em você. São 2 pontadas que realmente incomodam, eu vou dar 2 porque eu não sei qual vai ser o processo da sua cirurgia. E ele com a mão no meu ombro, aquele cara que puxou a maca disse assim, só relaxa. E eu olhei para frente, para eu poder relaxar sentado, eu olhei para frente, o cirurgião estava com o celular na mão, de cropped no pé, olhando o celular. Falei, cara, que confiança. Eu aqui, pronto para a cirurgia, o cara olhando o celular, tipo assim, WhatsApp, estou aqui, vou fazer uma cirurgia. Enquanto aquela agulha entrava, eu falei, por Deus, 150 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ela colocava a agulha, eu falava, em nome de Jesus, Pai. Que seja a tua unção entrando no meu corpo, Senhor. Que seja a mão do médico a pegar o bisturi, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rapaz,
Em nome de Jesus eu apaguei. Das 16 horas às 18h40 foi o tempo da minha cirurgia. Saí da cirurgia, fui direto para o pós-cirúrgico, e ali você tem que ficar até que você tenha o movimento dos pezinhos. O cérebro fala, o sistema nervoso acusa, mas você não consegue fazer nada. Aí você começa a palpar a perna e fala assim, tipo pocotó, vai, mexe, e não vai o negócio, é tudo formiga. E ali foram passando os minutos até que o rapaz diz assim, bom pessoal, graça e paz, eu estou indo embora, viu? A mesma voz que pegou na cabeceira da minha maca. E aí uma mulher responde do fundo do quarto, tchau Gabriel, vai com Deus. Falei, eita glória! Rapaz, 3 no corredor e 1 no quarto, quem operou foi o Espírito Santo de Deus. Saímos do pós-cirúrgico e a moça faz assim, agora o senhor vai para a enfermaria. Falei, Senhor, vou para a enfermaria. Saindo do leito, alguém diz assim, ele não vai para a enfermaria não, pode subir para o 3º andar, vai para o leito tal, e ele vai ficar no quarto. E ali fiquei em um quarto, com mais 3 pessoas, sendo tratado por aqueles profissionais da saúde, mas convicto, porque diz o médico assim, olha, o exame de sangue apontava uma infecção. E nós entendíamos que era nível 1 da questão da apêndice. Quando nós abrimos, ela estava prestes a estourar. E graças a Deus, na cirurgia, tudo correu bem. 14 dias em casa, sem fazer esforço nenhum, mas contemplando a beleza do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa e sobre a minha família. 14 dias sem fazer esforço nenhum, mas tratando daquilo que o homem fez através da mão do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, por que eu tenho que trazer este testemunho? Porque eu também falei isso no meu serviço com a mesma convicção. Deus, Ele opera em detalhes, nos mínimos detalhes. Deus, Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. E é muito bonito você ter a convicção da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você percebe que você não é dependente do homem, da força humana, mas você é dependente do Espírito Santo de Deus, que está dentro de cada um de nós. Esse é o nosso melhor socorro, esse é o nosso melhor acesso, e é a Ele, como dizia para o Titi, que nós temos que engrandecer, exaltar e glorificar todos os dias da nossa vida, ao despertar ou ao dormir. O fôlego de vida é soprado, a oportunidade de vivermos o sobrenatural é todos os dias. Então nós temos que enxergar a grandeza de Deus todos os dias. E meu irmão, está tudo bem. Por quê? Porque Ele é contigo. Então eu agradeço ao Eterno. Pode alguns dizerem assim, mas foi uma só cirurgia do apêndice. Irmão, Deus operou ali. Se não fosse Deus, talvez eu não ficaria ali apenas com alguns centímetros. Talvez eu não estivesse entre os irmãos. Mas quando eu disse mais de 150 em nome de Jesus, era reconhecendo que não dependia de mim, mas que dependeria tão somente dEle. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Papai, obrigado, Senhor, por estar cuidando não somente de mim, mas de cada um de nós que aqui está nesta igreja. E da mesma forma, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tratou com carinho, o Senhor tem tratado de cada um de nós. E eu já creio, desde o louvor, desde a oração da entrada, que pessoas ao subirem aquela escada, teriam um abraço acolhedor, um sorriso na face, boas-vindas, pessoas já foram curadas, restituídas, correntes foram quebradas, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palmas engrandecem o eterno Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus.
Em nome de Jesus, eu ainda declaro a minha esposa pregando aqui. Para a glória do Senhor. Ai, Jesus não, é a promessa de Deus. Vamos à palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58, na versão ARA, versa: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E foi muito interessante porque eu acompanhava um grande amigo na saída do trabalho, e ele me dizia que ele não se sentia confortável estando no meio das pessoas que ele andava. Ele não se sentia confortável olhando para si mesmo, ele se sentia indiferente. E nós estávamos ali no hall das catacas da Tiradentes, quando eu disse para ele o seguinte: olha, você não está aqui por acaso. Olhe para você mesmo e perceba o quão bonito você é, o quão inteligente você é, o quanto o papai do céu lá de cima, ele cuida de você. Então você não tem que se olhar, se sentindo diferente das pessoas. Você tem que perceber que cada um tem a sua característica, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua especificidade. Ah, Luciano, mas eu sou grande. Perceba que você é grande no meio dos pequenos. Ah, mas eu sou forte. Você é forte no meio daqueles que não são. Ah, mas eu sou diferente, da mesma forma que eles são diferentes de ti. E você é uma pessoa bonita. Você é uma pessoa que foi feita pela mão de Deus. E aí, Luciano, por que você tem que falar isso? Porque quando nós estamos com uma pessoa que somente ouviu falar do Eterno, mas não conhece o Eterno, eu preciso apresentar a ele quem verdadeiramente ele é, na perspectiva cristã. E aí, então, quando eu termino aquela conversa, vou em direção à lotação, o Espírito Santo diz assim: prepara uma pregação. Eu falei, tá bom, vou preparar a pregação. Estou na lotação, o telefone vibra, e o apesão diz assim: e aí, você está bem? Falei, tô. Ele falou, bora pregar. Irmão, como eu adoro falar de Deus. Eu tenho o prazer de falar do Senhor. E eu falei, pastor, o senhor não acredita? Printei a tela e mandei para ele. E era o momento em que eu estava preparando a palavra do Senhor. Ah, Luciano, mas tem que ter coragem para ser diferente. Tem que ser ousado para fazer a diferença. Ser cristão não é ser o melhor. Ser cristão é entender que o melhor está dentro de cada um de nós. E nós precisamos ter esta visão e criar esta perspectiva, porque existem muitas pessoas hoje que elas têm medo de se posicionar com a sua identidade cristã. Tem pessoas hoje que têm medo de algum tipo de julgamento, têm medo de enfrentar os conflitos que vão ser gerados pelo seu posicionamento, têm medos até de serem excluídos socialmente. Quando você se assume um cristão, você passa a ser diferente. E para permanecer, você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, você precisa entender que a partir daquele momento, não é você que mais tem o controle, mas é o Espírito Santo de Deus que tem o controle da sua vida. Nós precisamos manter e preservar a nossa identidade. E aí é muito interessante que quando você fala sobre a questão do posicionamento, de ser cristão, tem muitas pessoas que não fazem, tem medo inclusive de falar sobre a palavra. Tem pessoas que às vezes numa conversação, meu irmão, tem medo de citar o nome daquele que já perdeu toda a guerra. Às vezes você fala do inimigo, você fala de Satanás, a pessoa fala assim, não, pelo amor de Deus, não fala esse nome aqui, porque esse nome atrai coisa ruim. Meu irmão, o que atrai a coisa ruim é a brecha que você tem deixado na sua porta por falta de ter a chave da fé. Quando você tem a chave da fé, você tranca a porta da sua alma e nenhuma maldição virá contra você, porque no batente da sua porta está o sangue do Espírito, o sangue do Cordeiro, e nada vai alcançar a sua vida. Então, irmão, não tenha medo de falar do inimigo, ele já perdeu essa guerra. Como diz a ministra Andréia, como é que ela fala? Eu vou segurar o pânceps, jump, jump, jump na cabeça do capiroto. Eu tenho que pisar na cabeça dele. Eu tenho que entender que ele está debaixo dos meus pés, que o meu calcanhar está pisando ele e que nada vai me afligir.
Porque aquele que é cheio e movido do Espírito Santo de Deus, ele não tem medo, ele não tem receio, ele tem a convicção de quem ele é e ele simplesmente segue em frente. Ah, Luciano, mas tem pedra de um lado, tem espinho do outro, e aí tem o caminho que é fácil. Meu irmão, para que eu e você estivesse aqui, o caminho de Jesus, pelo que nós vemos nos filmes, entendemos a Escritura, era terra, havia pedra, houve sacrifício, houve sangue para a salvação de cada um de nós. Então não procure o caminho fácil, não procure o caminho largo, vá pelo caminho estreito e tenha a convicção que o Espírito Santo de Deus está contigo. Ah, Luciano, mas você não conhece a minha história, mas Deus conhece a sua história. Ah, Luciano, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, Deus sabe o que você está enfrentando. Nada se esconde aos olhos do papai. Ah, Luciano, mas o diabo tenta. Meu irmão, deixa esse cara continuar tentando. Ele só tenta porque o único que teve êxito foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, ele não caiu, ele levantou. Ele simplesmente caiu. E aí nós precisamos ter essa convicção, porque 14 dias fazem muito bem, viu, pastora? Parece loucura às vezes quando você dá uma cortada no pensamento, né? Mas quem você é então? Você é o Cícero que construiu uma casa de palha diante do seu posicionamento? Você é o Heitor que construiu uma casa de madeira? Ou você é o prático que construiu uma casa de tijolos? Essa palavra vem através do ministro William, veio através da pastora Ana Paula. E eu pergunto para você, quem nós somos? Meu irmão, eu vou dizer para você que nós não somos quem construiu a casa de palha, nós não somos aquele que construiu uma casa de madeira, nós somos aquele que construiu uma casa de tijolo. Na história, na pregação, nós falamos que você foi o prático, mas eu quero te dizer e pergunto, quem nós somos? Nós somos o prudente que construímos uma casa na rocha, uma casa inabalável. Pode vir a tempestade, pode vir o que for, nada vai abalar aquilo que estiver preso, construído no alicerce do Espírito Santo de Deus. Pode o vento soprar, pode a tempestade surgir, mas no meio desta oscilação problemática e caótica que nós estamos enfrentando, nós podemos dizer: ei, quem é Ele que até o mar e o vento obedecem? É o Senhor Jesus Cristo que está junto de cada um de nós. Louvado seja Deus. Como Deus tem sido presente em nossas vidas, como Ele tem se apresentado com uma determinada magnitude, e nós, por muitas das vezes, nós não enxergamos. Cristo está ao nosso lado, bem lembrou, e confirmando a palavra do João e da ministra Luzinete, Cristo ele tem feito peculiaridades, coisas importantíssimas em nossas vidas, mas nós ainda estamos olhando o externo e não estamos percebendo o interno, aquilo que está acontecendo sobre cada um de nós, o mover do Espírito Santo que está acontecendo a cada um de nós. Jesus, ele tem se apresentado, tem falado: ei, você, e você não está ouvindo ele, porque você está falando somente dos problemas e deixando de enxergar aquele que verdadeiramente é a solução. Por muitas das vezes, como dito já nesta noite, nós abrimos a nossa boca como tolos, somente para reclamar e proferir palavras que são negativas, mas a boca do cristão, a boca daquele que se sujeita ao Espírito Santo de Deus, ela tem que ser uma boca que coloca externa palavras que trazem salvação, palavras que estão na Bíblia, palavras que são edificadas dentro de cada um de nós. E quando nós falamos somente de problemas, só vivemos o problema, mas quando nós falamos sobre a palavra de Jesus, convicto que Ele está nos escutando, nós não temos mais o problema, mas nós passamos a ter a solução para os problemas que nós enxergávamos como uma montanha, mas passa a ser uma pedrinha que eu coloco de lado, que eu vou transpor e vou glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Luciano, qual é isso? É você
ter a convicção sobre quem o Papai do Céu é sobre a sua vida. Nós queremos ver Deus, olhe para dentro de si. Nós queremos ouvir Deus. Ei, abra os seus ouvidos espirituais e ouça a voz dele. Nós queremos que ele faça grandiosidades na nossa vida, e ele tem feito todos os dias grandiosidades na nossa vida. O que nós precisamos fazer então é tão somente agradecer a ele, dizer: Pai, muito obrigado, Senhor. Senhor, eu desperto agora para mais um dia, mas como já está escrito no livro da vida, aquilo que eu vou fazer, o Senhor já sabe o que eu vou fazer. Eu vou te pedir uma gentileza, papai, que neste meu caminho, que é determinado pelo Senhor, o Senhor vai à frente, para que eu possa seguir as suas pisaduras. Ah, Luciano, então você não tropeça. Eu tropeço, mas eu tropeço pelas minhas escolhas, porque Jesus ele é perfeito no caminho dele, no início ao fim. Muitas das vezes nós perdemos o foco das pisaduras de Cristo e começamos a olhar para onde nós queremos ir com os nossos passos. Não, meu irmão. Papai do Céu, para fazer grandiosidade na nossa vida, ele não precisa nos dar explicação, ele só dá uma voz de comando: faça. Ele jamais vai dizer assim: olha, vai e faça, porque futuramente vai acontecer. Ele não diz: olha, faça desta forma. O que eu faço? Eu simplesmente obedeço. E o que vai acontecer? Para mim não importa, porque eu sei que ele está no meio de todas as coisas. Nossa, Luciano, você é confiante. Eu sou filho, e o filho confia no pai. E se der errado os teus planos? O coração do homem faz os planos, mas o caminho, o processo é do Senhor Jesus Cristo. A mudança pode não agradar o que o meu coração diz, mas o meu espírito tem que estar convicto que daquilo que está acontecendo, mesmo que não seja aquilo que agrada o meu coração, é a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Ah, Luciano, mas é tão bonito você falar, meu irmão. Extraordinário é você viver aquilo que nós ouvimos nesta igreja e falamos todos os dias. A renovação da mente que nós temos que ter diariamente é o que tem feito a diferença sobre as nossas vidas. Vale a pena reforçar. Como quando nós colocamos lá no Instagram a leitura do dia, Deuteronômio. Eu falo por mim, eu coloco lá e sempre deixo o capítulo marcado que nós estamos lendo. Luciano, para que você faz isso? Justamente para quem entra no Instagram e diz assim: rapaz, o que é Deuteronômio? Tem uns que dizem até doutor Antônio, mas entrando, lendo e entendendo a palavra, meu irmão, é o que interessa para cada um de nós. Evangelizar é falar de Deus e se mostrar como carta viva. Ah, Luciano, mas eu não estou preparado para falar de Deus. Cara, hoje aconteceu uma coisa muito louca nessa igreja, pastor. Um irmão me procura e diz assim: pastor, vou falar para você que eu não estou preparado, porque o que eu quero, queima no meu coração é falar de Jesus. Ele ficou uns 30 minutos pregando a palavra para mim. 30 minutos. Rapaz, fogo puro. Você já olhou para o vaso. Fogo puro. Aí olhou para mim e ficou parado, e eu em silêncio. E aí eu digo para ele: meu irmão, você não está preparado para falar de Jesus? Que ousadia é essa de falar de Jesus para o pastor? Sem medo de errar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já é latente sobre a sua vida. Então não tenha medo de abrir a boca para falar de Deus, porque Deus simplesmente vai dizer: vá e eu colocarei as palavras na tua boca, e aquele povo será edificado com a minha palavra, e aquela história será transformada, não por você, mas pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Meu irmão, às vezes nós não percebemos ou não entendemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem transformado a vida daqueles que estão servindo a ele em espírito e em verdade. Não adianta dizer: Deus, aonde você está? Ele está do seu lado. Você não precisa gritar: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E eu imagino o Papai do céu, o grande eterno Criador do céu e da terra, olhando para você e fazendo assim, ó. E você não enxerga. A palavra diz: aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de vós. O passo é seu, ele não vai sair do lugar, ele continua no mesmo lugar. Mas você concorda comigo? Se o Papai do céu está ali, eu dou o primeiro passo, ele continua ali. Eu dou o primeiro passo, ele continua ali. Ei, meu irmão, Jesus sempre esteve de braços abertos esperando por você.
Ah, Luciano, mas eu tropecei. É só você olhar para cima, o braço dele está estendido, a mão está aberta para poder te levantar. Ah, Luciano, mas eu errei. Ei, fique em paz, ele te ama, ele é bom, o amor dele é incondicional. E tenha certeza, ele vai levantar você e você vai continuar a andar para a direção dos passos verdejantes e as águas tranquilas. Ah, Luciano, mas para demais. Para de querer colocar situação sobre situação, meu irmão. Descansa o teu coração e ele tudo fará. Nós estamos ouvindo constantemente: ei, aproximem-se da fonte, porque ali jorra a fonte de água viva. A fonte está esperando com cada um de nós. Não precisa ver com um copinho de alumínio, meu irmão. Você pode trazer uma piscina para encher, porque essa água nunca faltará sobre as nossas vidas. E quando nós estamos encharcados da presença do Espírito Santo de Deus, por isso a palavra diz que nós não teríamos mais sede. Por quê? Porque ele sacia a nossa vontade. A vontade espiritual em saciar é dele. Quando nós lemos a palavra, nós estamos nos alimentando do pão da vida. O pão nosso de cada dia é a diretriz daquilo que nós estamos lendo, estamos ouvindo, estamos meditando. A Escritura diz para nós meditarmos na palavra. Não é uma leitura apenas intelectual ou passageira ou algo apenas social ou de hobby. Não, é o livro da vida. Ali ela vai mostrar aonde você tem que andar, por que caminho você tem que trilhar, por onde você não deve ir. Ali é a sua bússola, é a sua direção. Então, meu irmão, tem fome? É Bíblia. Tem sede? É Bíblia. Está se sentindo só? Chame a presença do Espírito Santo de Deus para estar contigo. E o Espírito Santo de Deus, ele é palpável, irmão. Ele vive. Ele está com cada um de nós. Nós podemos ouvir a voz dele, nós podemos sentir o toque dele a cada dia, a cada situação. Deus, ele é conosco. Por que então querer buscar mais, se quando aquilo que ele está lhe dando já é o suficiente? Por que então questionar aquilo que ele está fazendo, se aquilo que ele está fazendo é aquilo que você pede a ele todos os dias? Você pede para que ele supra as suas necessidades, e ele tem suprido as suas necessidades, mas da maneira dele. E a vontade dele, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nossa, Luciano, você já falou isso. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E se eu deixar de falar isso, eu estou deixando de acreditar naquilo que o Evangelho fala. E se eu não disser, outro homem usado ou mulher usada por Deus vai dizer a qualquer momento que a vontade do Eterno, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, para que essa palavra possa entrar no seu coração, possa esquadrinhar entre a alma e o espírito, para que você possa se convencer que Deus está nas providências daquilo que você tem pedido a Ele. Aleluia, em todo o tempo. Mas, Luciano, você não sabe, vou te contar. Rapaz, essa oportunidade que está batendo a porta, essa situação que está batendo a porta, meu irmão, vai me dar todos os reinos, pastora. Apesão, se eu abraçar isso, eu vou ter todos os reinos do mundo. Eu vou dominar, pastorzão. Vai ser power. Meu irmão, se tudo isso que te prometeram vai te tirar da presença de Deus, é melhor você responder assim: olha, bata em retirada. É melhor você olhar para esta pessoa e dizer a ela, em o nome de Jesus Cristo, eu vou adorar tão somente o meu Deus em espírito e em verdade. Não exista nada que você possa me prometer, que você possa me ofertar, que vai me tirar da presença de Deus. Meu irmão, eu não sei qual é a tua guerra.
Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu sei que se você tiver coragem, e eu sei que se você for diferente na presença do Pai, vamos lá em Deuteronômio 21, na versão Ara, em nome de Jesus. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, estará contigo. Veja que a palavra ela diz: quando você sair a peleja contra os teus inimigos, quando você despertar e observar que existem dificuldades e problemas à sua frente, não importa qual seja a dificuldade, o que importa é a convicção e a certeza que Jesus está com cada um de nós. Meu irmão, eu quero dizer para você que quem permanece em Cristo e se posiciona, não tem medo de ser mal interpretado, ou não tem medo de julgamento dos próximos. Aquele que se posiciona e permanece em Cristo, não tem medo de enfrentar conflitos, pois sabe que a palavra, e sabe que Ele está sobre as nossas vidas. Aquele que está posicionado em Cristo Jesus, não tem medo de enfrentar prejuízos profissionais, mediante aquilo que lhe prometeram, porque ele sabe que recusando as ofertas da vida, que o tiram da presença de Jesus, tem a certeza que mesmo que você negue, nada o faltará, porque Ele é o teu supridor, Ele supre as suas necessidades, é Ele que te sustenta. O teu posicionamento, meu irmão, é manter uma vida em comunhão com Cristo Jesus. O nosso posicionamento é um posicionamento que nós podemos comparar da seguinte forma, e foi dito aqui na quinta-feira, algo semelhante a isso. Quando você está posicionado, perceba que Davi, ele não era o mais forte, mas o que fez com que Golias fosse derrotado foi o posicionamento dele diante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perante os seus inimigos. Quem é este? A autoridade da sua posição, sabendo quem estava com ele, a quem ele servia. Meu irmão, desculpa, se foi o urso, se foi o leão, se foi o gigante, mas foi Deus, o Espírito Santo de Deus, que venceu aquela batalha. Esther poderia ficar calada, mas ela resolveu abrir a boca. Nós começamos a perceber que quando nós somos ousados em Cristo Jesus, nós derrubamos aquilo que a cultura humana acaba criando ao nosso redor. Por que nós vencemos essa guerra? Por que nós vencemos essa batalha? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Meu irmão, quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, esta posição nos faz sair de uma zona de conforto. Quando nós saímos da zona de conforto, quem se posiciona em Cristo Jesus se antecipa. E quem se posiciona e se antecipa, e se você governa, você vive o extraordinário de Deus em sua vida. O se antecipar é entender a sua dependência do Espírito Santo de Deus. O seu antecipar é colocar o joelho no chão e a cara no pó e dizer: Senhor, sem ti eu não consigo, mas contigo, Pai, eu sou mais do que um vencedor. Quando nós observamos esta dependência e exercitamos a nossa fé, tenha a certeza, a nossa coragem, a nossa ousadia nos faz entender que não é pela força dos nossos braços, mas pela grandiosidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Alô, mas tem dificuldades, mas Deus está contigo. E veja, se Ele está no teu barco, Ele está descansando, mas lembra, Ele está contigo. Ele é aquele que nunca te deixou só. Ele é aquele que quando você fecha a porta do seu quarto, no secreto, você fala com Ele, é Ele que te responde, é Ele que cuida de ti, é Ele que toma conta da tua casa quando você sai, é Ele que está tomando conta de você quando você está no trajeto, é Ele que toma conta de você quando está sobre a escada. Eu imagino o Lindy John subindo a escada com a condensadora no braço sozinho não, irmão, o Espírito Santo de Deus está contigo. É isso.
Eu imagino o cliente do apóstolo Luciano, da pastora Ana Paula: olha, nós vamos agora fazer uma confecção de uma grande empresa, eu gostaria de saber o orçamento. E o Espírito Santo diz assim, convicto: pode mandar tanto. Você fala assim: Senhor, mas é muito. Ele fala: oh, é tanto. Aí você fala assim: é tanto. O cara fala: está fechado. Você fala: oh, glória. Porque tudo é lícito aos olhos do Senhor, desde que esteja ligado àquilo que deseja o coração dele. Nós precisamos ser convictos da presença do Espírito Santo de Deus e orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, e enxergar verdadeiramente aquilo que Ele tem feito com cada um de nós. A minha filha, Maria Eduarda, que eu amo tanto, ela diz assim para a mãe dela: nossa mãe, meu cabelo está tão lindo, né? Tão, né? Mal sabe ela que é azeite das 3 horas da manhã que a Márcia põe na cabeça dela. Existem mulheres orando por cada um de nós. Existem pessoas se dedicando por cada um de nós. E já aproveitando a brecha, nós homens também somos os sacerdotes da nossa casa. E nós precisamos orar pelos nossos lares, orar pelas nossas escolhas, apresentar os nossos filhos, tendo a convicção que eu e a minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor. Em João 15, no versos 4 e 5, versão ara versa: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A palavra, ela nos ensina que nós precisamos, a partir de hoje, irmão, se você não faz, comece a fazer. Nós precisamos passar a ter um relacionamento íntimo com o Eterno. Nós precisamos, a partir da nossa oração sincera, criar esse relacionamento, criar essa intimidade. Nós precisamos ter uma vida de obediência aos ensinamentos de Deus, aquilo que Ele quer para com as nossas vidas, para que o fruto do Espírito Santo de Deus possa se manifestar sobre a nossa vida. E quando o fruto do Espírito Santo de Deus se manifesta em nossa vida, ele transborda, e quando ele transborda, nós frutificamos. Perdão. Para que pessoas possam reconhecer a grandiosidade dele na vida nossa. Sabe o que eu acho mais interessante? É que tem pessoas, em nome de Jesus, que olham para cada um de nós e dizem assim: que alegria é essa? Que comportamento é esse? Né? As pessoas olham assim e falam: que Deus é esse? É loucura. É loucura. Quem é esse Deus que ele tanto fala? Quem é esse Deus que ele tanto louva? Quem é esse Deus que com tanto prazer ele serve? É um Deus que transborda sobre cada um de nós um amor incondicional. É algo que nos transforma todos os dias. E você só vai conhecer a Deus se você verdadeiramente se relacionar com Ele. Você só vai lembrar da voz dEle se verdadeiramente, diariamente, constantemente você está falando com Ele. Você tem que saber que quando Ele disser assim: Rogério, Ele vai dizer: cara, é a voz do meu Pai. Fala, Pai, eis-me aqui. Não é mais dizer assim: será que alguém chamou o meu nome? Não, porque a voz do Pai é reconhecível em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. Você sabe que é o Eterno falando com você. Mas quando é que nós começamos a fazer isso? De que forma nós conseguimos fazer isso? Quando nós nos entregamos a Ele. Meu irmão, abra a tua Bíblia, faça a leitura, derrame o teu coração sobre aquilo que Deus está lhe mostrando naquele momento. Peça para que os seus olhos espirituais possam ser abertos e você possa vir sim a vislumbrar aquilo que Ele quer para com a sua vida. Construa esta intimidade. O amor a Cristo não é amor falado, é um amor executado, é um amor entregue, é um amor sacrificial. O amor sacrificial não é somente o sacrifício que eu faço por Ele. Se eu quero agradar a Cristo, eu vou me sacrificar pelo meu irmão. Estenda a mão para o seu próximo, ame incondicionalmente o seu próximo. Seja cristão, siga as pisaduras dele nesta terra. Deixe manifestar o Espírito Santo de Deus que habita em você através dos frutos.
E o amor, ele é algo que tem que ser externado verdadeiramente e constantemente. Abra a tua boca para dizer que Jesus o ama. Tente sim achar uma brecha para poder falar de Deus com aqueles que estão próximos de você. Ah, Luciano, mas não é o momento certo. Meu irmão, se você avaliar no mundo caótico que a gente está hoje, não tem momento certo. Tem a ousadia e a coragem certa para falar: Jesus te ama. Tem pessoas que só ouvem falar de Cristo, mas não conhecem a Ele verdadeiramente. Cristo não é somente aquele que me dá alguma coisa. Não. Cristo é aquele que me amou primeiro. É aquele que se sacrificou por mim e por você. Cristo é aquele que se entregou por cada um de nós. O sangue no madeiro foi derramado por cada um de nós. Ele morre e ressuscita. Diariamente, Ele chama o nosso nome, Ele tira a pedra do sepulcro, Ele ressuscita a cada um de nós, porque, pasme, mesmo dentro da nossa igreja, da nossa célula, do mundo cristão, tem pessoas que veem e entendem, mas vivem como mortos. Pessoas vêm manifestar e dizem assim: por que não comigo? Comece a fazer o inverso. Comece a ver a bondade dele no teu prato de alimento, no sapato que você calça, na calça que você veste. Comece a ver a beleza e a grandiosidade dele quando você se olha no espelho. Cara, durante 14 dias, com os pontos na barriga, sem fazer nada. Como Deus foi maravilhoso na casa que Ele me deu, na família que Ele constituiu comigo, na esposa que Ele me deu. Ele foi perfeito em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Se você hoje entrar na tua casa, pegar na mão da tua esposa, beijar a ela, mas dá um beijão nela quando você chegar em casa. Olhe para tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito em sua vida. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. E aí você olha para o lado, quando você deita, e você vê o seu cônjuge, aquele que cuida de você, que está contigo, na confiança, na cumplicidade, na alegria e na tristeza, na oração fervorosa, um levantando o outro. E aí você olha para os teus filhos, você fala assim: Senhor, o Senhor é espetacular. É ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem verdadeiramente derramado na tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Como o papai, Ele é maravilhoso, como Ele é tremendo, glorioso. Mas, para você que permanece em silêncio, para você que ouve o chamado do Espírito Santo de Deus e não se manifesta, para você que quando o papai do céu fala e você finge que não é contigo, a ausência de posicionamento também é uma escolha. E ficar neutro ao chamado de Jesus também é um momento de você entender que sem isso você não vai avançar. Quem não se posiciona não governa. Quem não se antecipa não governa. Ao contrário disso, quando você baixa a guarda, você vai ser nocauteado pelo mundo e o mundo vai governar a você. E nós já sabemos, porque a palavra diz, ela versa, quem é o governante, quem está ali ao nosso derredor, bramando como leão, louco para tragar. A palavra de hoje nos chama a vigilância e a santidade diária. E nesse momento nós percebemos algo para a nossa reflexão. A palavra diz em 1 Reis 18, 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? A palavra é uma resposta silenciosa do povo que revela a dificuldade humana em abandonar as práticas e a cultura daquele mundo. Naquele momento, existe uma convocação, uma palavra do Espírito Santo de Deus através de Elias, dizendo para ele: e aí,
Se posiciona, a quem você vai adorar? A Deus ou ao mundo? Ou aquilo que o mundo tem lhe proporcionado? Luciano, por que você traz essa palavra no momento de hoje, quando se fala sobre ter coragem, ter a certeza, reconhecer, executar, ir à frente diante daquilo que o Espírito Santo de Deus tem lhes dito? Porque nós precisamos adorar mais. A nossa adoração, eu acho interessante isso, porque eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. Eu não vou para a igreja porque eu estou cheio de problema. Pastor, o senhor não sabe o que eu vivo. E por isso hoje eu não vou para a igreja. Meu irmão, pare e pense, o que 2 horas ouvindo a palavra do Senhor não pode resolver na sua vida. Então você vem para a igreja para ouvir a instrução de Deus. Você vem para a igreja para que o Cristo possa verdadeiramente falar contigo, te mostrando aquilo que vai ser feito para que o problema seja solucionado. Ah, Luciano, mas se eu ficar em casa? São 2 horas de mais problema. Ah, Luciano, mas em casa eu falo com Deus. Cristianismo nunca foi singular ou individual. Cristianismo sempre foi no coletivo. A unção coletiva transforma vidas. Existem unções que são derramadas somente na casa do Pai durante o culto. Por quê? Porque é o manifestar do Espírito Santo de Deus. No início do culto, nós tivemos aqui uma atmosfera extraordinária. Essa atmosfera, ela perdura, ela permanece. Por quê? Porque a chama do Espírito Santo de Deus, ela se mantém acesa em cada um de nós. Mas é algo que tem que ser constante e permanente, não somente até as 8h30. É algo que eu tenho que carregar da porta para fora da igreja. É algo que tem que ser constante no meu dia a dia. É algo de convicção, porque eu sei quem eu sou e aquilo que eu faço e a quem eu sirvo. Quem tem coragem se posiciona mediante a identidade da fé e não recusa diante dos manjares do mundo. Parece simples falar, parece simples ouvir, mas meu irmão, 1 Tessalonicenses 5:22, abstendo-vos de toda forma de mal. Existem lugares que nós não temos mais espaço. Desculpa, tem lugares que nós não podemos mais estar. Não é que nós estamos fazendo acepção de pessoas, não. Mas existem lugares que eu não posso mais colocar a planta do meu pé porque não agrada a presença de Deus. Existem conversas que eu não posso mais ter à mesa porque aquelas conversas não agradam a presença de Deus. Existem situações que eu não posso mais frequentar e desculpa, eu passo a ser seletivo porque eu sei qual é o meu lugar em Cristo Jesus. Existem rodas que eu não posso mais estar. O que adianta, irmão? Me perdoa. O que adianta eu chegar aqui e fazer assim? Jesus, Rabi, e sonegar um imposto? O que adianta eu me aproximar de Deus, falar Jesus, Rabi, e ir para a pornografia? Chegar em casa, maltratar minha esposa ou maltratar o meu filho? O que adianta buscar a face de Deus dentro da igreja e se transformar da porta para fora? A coragem é abrir mão daquilo que o mundo quer lhe proporcionar e lhe dar prazer na alma. Mas a ousadia é rejeitar os manjares do mundo para que o Espírito Santo de Deus possa lhe proporcionar aquilo que Ele quer para com a sua vida. Meu irmão, tem que ter uma mudança radical de comportamento dentro da igreja, dentro do cristão. Pare de querer vender a Cristo Jesus. Não adianta ter por fora uma identidade que não é fidedigna na parte interna.
Luciano, por que você virou dessa forma? Não sou eu que virei não, irmão. Vai chegar um momento que você vai estar entregue, falando em línguas, curando enfermos, e eis que vai bater a porta, e quando ele olhar para você, você vai dizer: Jesus, estou aqui, eis que vou entrar. Ele vai dizer: ei, quem é você? Eu falei no teu nome, eu curei pessoas. Ele vai dizer: cara, eu não te conheço. Não dá para ter dois senhores. Não dá para amar aquilo que o meu coração e a minha alma deseja e não amar aquilo que Cristo tem dentro de cada um de nós. Irmão, se for dessa forma, há uma bifurcação. E nesta noite, eu quero que você se posicione diante de Deus e diga verdadeiramente: eis-me aqui. Nesta noite é a noite de você verdadeiramente assumir a sua identidade cristã como filho de Deus. Se você é o que a Bíblia diz que você é, meu irmão, é uma vida renovada no Espírito Santo de Deus. Se você é o que a Bíblia diz que você é, você vai dizer: nada temerei, porque o Senhor está comigo. Se você é o que a Bíblia diz que você é, você já sabe que mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, você é mais do que vencedor. Meu irmão, sofrer faz parte da renúncia. Dói deixar de fazer, mas glorificar mediante aquilo que Ele está derramando sobre a sua vida, meu irmão, não existe questão maior do que essa. Salmos 1:1, NTHL. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo do que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Veja um caminho onde a cultura quer desnortear e desviar você. Deuses e idólatras têm se levantado. Pessoas têm ouvido promessas e estão se esquecendo de Cristo Jesus. A promessa dele já foi revelada aqui, no livro sagrado. Tenha certeza que tudo aquilo que está aqui escrito irá se cumprir. Você foi chamado pelo nome. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Não é uma obrigação estar na igreja, é um dever de gratidão estar na igreja. Servir a Ele não é um protocolo, é um privilégio servir a Cristo Jesus. Falar da palavra de Deus é algo que não depende tão somente de nós, mas quando nós damos esta permissão para que o Espírito Santo de Deus possa lidar para com as nossas vidas, meu irmão, tenha certeza que algo vai brotar de dentro de você. Deus, nesta noite, Ele quer levantar filhos e filhas, homens e mulheres, tão somente para fazer parte de um reino que, meu irmão, não haverá choro, nem fome, nem sede, não haverá necessidades. Um tempo em que tão somente eu vou poder glorificar, exaltar o nome dEle constantemente. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, os abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago do fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa timidez que a palavra traz não é sobre a questão da personalidade, não é sobre não saber falar em público. Essa timidez é aqueles que por medo recusam a sua fé. Não tenha medo de exercer a sua fé. Mesmo diante da circunstância, abra sua boca e profetize. Reconheça o Deus que está dentro de você, aquele a quem você serve. Abra sua boca e ore com convicção, e aquela pessoa será curada. Faça como a pastora fez certa época da vida. Comece a dar voltas no carro, orando pelo veículo, e Deus vai proporcionar a condição. Vidas são transformadas quando você exercita a sua fé, crendo, meu irmão, crendo que quando você abre a sua boca,
não é mais por você, nem sobre você. Ao momento em que você abriu a sua boca, a partir dali, descansa no Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer o mover na vida daquela pessoa. Não fique frustrado, porque às vezes você abre a tua boca e você quer profetizar, e você faz isso, e você declara, e você fica na expectativa de ver o milagre que através de você vai acontecer. Meu irmão, não faça isso. Ore e declare convicto que o Espírito Santo vai fazer. Não importa o tempo, não importa o momento, haverão testemunhos que vão edificar aquela palavra declarada sobre a vida. Pessoas vão falar da grandiosidade de Deus, e elas vão lembrar que você foi um instrumento que foi usado, mas que a grandiosa e preciosa execução veio pela mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra diz: os tímidos, que são aqueles que negam a sua fé por medo. A palavra diz: os incrédulos, que são aqueles que rejeitam a verdade do Evangelho. E muitas pessoas começam a andar com as próprias pernas e tropeçam, porque não acreditaram na verdade que está tipificada na palavra do Senhor. Para finalizar, meu irmão, nesta noite, nós precisamos entender que a credibilidade e os créditos são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nada é pela força dos nossos braços, mas tudo é pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que tudo sim nós podemos, não por nós, mas porque Ele nos fortalece. É Ele que nos conduz aquilo que deseja o nosso coração mediante a vontade dEle. Nós ligamos na terra e no céu, e tenha certeza que no tempo dEle tudo vai ser concluído. Eu espero em Deus que essa palavra tenha colocado sobre você a responsabilidade e a escolha bíblica. A nossa pastora, junto com o louvor e a palavra, mostra isso. Meu irmão, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós escolhemos estar na melhor parte. A melhor parte é estar na presença do Espírito Santo de Deus. Não dê ouvidos àquilo que o mundo tem lhe dito, a sussurros que estão acontecendo na sua vida, mas dê credibilidade quando o Espírito Santo de Deus falar contigo, tendo a certeza que todos os milagres que Ele já fez durante a passagem dEle, aquilo que está tipificado na Bíblia, vai acontecer em nossas vidas. Amém? Eu peço que a igreja se coloque em pé. Eu vou convidar o nosso apóstolo a estar aqui em cima, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, e em seguida o nosso apóstolo pode fazer a honra da bênção apostólica. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor amado, Deus querido, entendendo, ó Pai, que as muralhas já caíram por terra, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, não existe nenhuma enfermidade que perdure diante de Ti, Pai. A Tua palavra diz que aquela mulher, ela padecia por um fluxo de sangue, ó Pai, e ao ouvir falar de Ti, ela teve uma atitude, ela disse: tão somente se eu tocar. E nós, nesta noite, estamos nos aproximando de Ti e tocando em Ti, Pai. Então pessoas estão sendo curadas, papai. Relacionamentos estão sendo restaurados, Pai. Pessoas estão sendo restituídas, Senhor amado, Deus querido, de tudo aquilo que se perdeu, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, a ousadia dos céus vem sobre a vida de cada um aqui, papai. Pessoas vão abrir a boca, Senhor, vão proferir a Tua palavra, e através dela, Senhor amado, Deus querido, aonde quer que a planta do pé dela toque, a palma da mão toque, aonde quer que a boca
boca dela fale sobre ti, Senhor, o ambiente será transformado. E eu creio, Senhor amado Deus querido, que o Senhor vai superabundar, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Em o nome de Jesus, abençoa, Senhor, os irmãos, abençoa as irmãs, toca, Senhor amado Deus querido, e cobre as nossas crianças, Pai, em o nome de Cristo, ó Pai. Relacionamentos sejam blindados, Pai. Vida profissional, Pai amado Deus querido, seja permanente, que o teu sustento, o teu prover seja contínuo, Pai amado Deus querido. É assim, papai, que nós buscamos a ti, Deus, buscamos a tua face, papai, buscamos, Senhor, a tua presença, crendo, Senhor, no extraordinário de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Vem, Senhor amado, vem movimentando, Senhor, vem andando sobre a igreja, papai, vem tocando, Senhor, em cada irmão, vem tocando, Senhor, o coração, Pai. E eu creio, Senhor, que o teu manifestar, papai, o teu agir, Senhor, já é presente nesta noite, ó Pai. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, guarda-nos, ó Senhor, leva-nos em paz, em segurança, blinda-nos, ó Deus, Deus amado, Deus querido, que nós possamos passar despercebidos aos olhos sanguinários, a bala perdida, Pai, que a violência não venha tocar, Senhor, a nossa carne, a nossa casa e os nossos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a toda uma nação que é dependente de ti, Pai. Espírito Santo de Deus, envia, Senhor, os teus anjos, Pai, aos hospitais, aos orfanatos, aos presídios, ó Pai. Vai, Senhor, curando todos aqueles que ali estão no leito, ó Papai. Vai, Senhor, Pai amado Deus querido, transbordando, Senhor, através, Pai, da vida de cada um que ali esteja. E eu creio, Senhor, que somente Tu és a verdade, que somente Tu és o caminho e a verdadeira vida. Amém? Louvado seja Deus. As palmas engrandecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, se nesta noite você ouviu essa palavra e você diz: eu quero aceitar Jesus, você não precisa vir aqui à frente. Levante a sua mão e o nosso irmão vai até você. Louvado seja Deus. Se nesta noite você quer se reconciliar com Cristo Jesus, venha aqui à frente e nós vamos erguer as nossas mãos e vamos declarar sobre a sua vida. Você vai ser, nesta entrega, você vai ser ali agraciado pela presença do Espírito Santo de você. Ah, Luciano, mas eu já não estou sendo agraciado. Ei, você vai passar a usufruir da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem alguém nesta noite que quer se entregar a Jesus? Alguém nesta noite quer se reconciliar com o Pai? Amém. Louvado seja Deus. Apóstolo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Mais forte, mais forte. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Deus abençoe sua vida. Cada visitante que veio a essa casa a primeira vez, deixa eu conhecer os visitantes. Levante sua mão, visitante, primeira vez na nossa igreja, por favor. Cadê você? A irmã, quem mais aqui no meio? Tem alguém? Aqui, sejam bem-vindos. Aqui também, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem mais vezes nessa casa. Sintam-se acolhidos. Amém? A gente vai estar lá na porta cumprimentando cada um de vocês. Meu irmão, quinta-feira nós estamos aqui no nosso culto Fire, culto abençoado. Então eu convido a igreja para estar às 20 horas aqui com a gente. Vai ser poderoso, maravilhoso. Tempo de edificação, de avivamento, cura, restauração. Deus tem feito coisas incríveis nessa casa aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Que a sua semana seja poderosa. Você pode profetizar para uma pessoa do teu lado, colocar a mão no ombro dela assim e falar assim, ó, a sua semana seja poderosa em Deus. Profetiza com toda a força, com toda a convicção. Fala para ela assim, ó, essa semana Deus vai te surpreender. Agora profetiza de novo para ela, fala assim, ó, descansa o seu coração. Descansa de verdade.
Porque Deus está no controle de tudo. Tudo. Fala pra ela, tudo. Mas põe o dedinho no rostinho dela com todo respeito e fala assim, ó. De tudo. Deus está no controle de tudo. Tira o sorriso dela, vai. Tira o sorriso dela. Tira o sorriso dela. Pastora, vem aqui, ó. Deus está no controle de tudo, amém. Amém. Eu vi uma baixinha chegando, falei, ai, recado. Deus é bom, amém. Amo vocês. Vocês são muito especial. Tem a foto aí do de hoje? Rapidinho. Põe aí. Para quem não sabe, você está vindo na igreja, namorando na igreja, alguns já noivaram e outros já casaram. E assim começa uma igreja. Você vai namorando, vai conhecendo a igreja. Aí você sente e fala, vou noivar. Daqui a pouco você casa com a igreja. Aí você faz parte da igreja, pertencer a um lugar. Não falamos que é sobre frequentar, mas é um pertencimento. Aqui nós tivemos o Bem-vindo, Café da Manhã, onde a gente conta a história da igreja, história dos pastores. A gente fala um pouco de como nasceu a igreja, a visão da igreja, os valores, a missão dela. Nós falamos de toda a trilha ministerial, como faz para servir, como é a igreja, qual é a visão da igreja, a igreja crê nisso, a igreja crê nisso. Então, quando você está dentro de um lugar, você quer conhecer aquele lugar. Hoje, nós olhamos as, avaliações no Google, para ver se tem 5 estrelas, que as pessoas falam a respeito de um comércio, não é? Olha a avaliação. A igreja tem avaliação, tem do céu, né? Mas nada melhor que você entender e conhecer a igreja que você faz parte, a história dos pastores. Quem são os pastores, quem trabalha, quem é a galera que fica de pé com um crachá no pescoço, quem é aquela menina que veio aqui falar com o pastor Luciano. Ó, menina, né? Tá vendo? Depois você me paga uma pizza. Quem é os irmãos que ficam em pé, o pessoal da recepção, como funciona toda a estrutura da igreja. Nós preparamos um café da manhã para novos membros e a gente recebe essas pessoas na parte da manhã no domingo, um café bem gostoso, contamos a história, a visão, depois oramos e aí a pessoa fala assim, agora eu quero fazer parte dessa igreja, eu gostei dela. Ela se inscreve, ela se alista para um serviço ministerial e ela passa por uma jornada. Então você que está namorando a igreja, está conhecendo a igreja, deseja fazer parte dessa casa, as portas estão abertas para você, meu irmão. Eu não quero servir, não tem problema. Deixa, como eu falei para o pastor Douglas lá dos Estados Unidos, deixa eu ser o seu pastor. Deixa eu cuidar da vida de vocês. Amém? Deixa eu ser o seu pastor. É isso que eu estou. Deixa nós sermos os pastores de vocês. Deixa, por favor. Amém? Não fica desengrejado não, meu irmão. Não faz bem para a sua saúde. Se você está procurando igreja, dá um basta e fala assim, chega, agora é hora de eu enraizar no lugar. Eu tenho uma samambaia em casa. Se eu tiro ela do lugar, ela começa a amarelar. Quando você sai do lugar onde Deus te colocou, você começa a ficar diferente. Deus está chamando você para de volta para o lugar onde Ele te chamou para estar. Para você ser verdejante na presença dEle. Amém? Levanta suas mãos bem alto. Diga, Senhor, obrigado por esta noite. Pela vida do pastor Luciano. Pela unção que o Senhor derramou. Através desta palavra. Te louvamos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu vou dar a bênção, mas não sai correndo. Fica um pouquinho só para celebrar o final de noite. Para começar o primeiro dia da semana com muita alegria em nome de Jesus. Não tem pressa de correr não, meu irmão. A sua casa está lá ainda, amém? Ela não vai sair correndo. A padaria está lá, mas tudo bem. Ainda são 8h20. Dá tempo para pegar o pão quente. O último pãozinho. Fique em paz. Amém? Vamos celebrar! Pode tirar, Evandro. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja, para todos sempre. A igreja diz...